Eu agradeço aqui ao convite, né, a Tieta, a Isabel, a Bia, pelo esse convite que me fizeram. Eu acho que a gente tem muito para contribuir. A palestrante que me antecedeu, ela falou um pouco do que eu vou falar para vocês, mas eu acho que é importante a gente estar sempre buscando mais informações sobre esse tema, que ainda é um tema que a gente tem uma dificuldade de dialogar com os nossos pares. Então, a gente vai estar tentando contribuir aqui. Eu ia falar sobre focar na questão mulheres, trabalho e família. A Bia me pediu para que eu falasse um pouco sobre a questão de gênero. Então, eu vou passar rapidinho, fiz esse slide ontem de noite, para poder ampliar um pouco a minha participação aqui. Mas eu queria, antes de tudo, pedir para vocês assim, ficarem em pé. Acho que está ficando muito tempo sentadas. Né? Ficar em pé um pouquinho, dar aquela espichada. Já são quase 5 horas. Quase 5 horas, 4 horas? Então ainda dá tempo, dá tempo. Quem vai para os seus estados aí, nós ainda temos um tempinho. E eu queria que vocês fizessem o seguinte, porque nós estamos aqui representando vários estados, né? Nosso país, que tem uma dimensão quase continental, que olhasse para a sua companheira do lado e parabenizasse a ela pela luta desse ano. Pela luta desse ano. Nós fizemos uma luta muito grande esse ano. Temos enfrentamentos imensos e estamos nos preparando para mais um enfrentamento. É importante que a gente se reconheça como protagonista dessa luta. Né? Nós não estamos aqui só para ouvir, estamos aqui também para falar. Esse é um espaço de falar. E vocês puderam conhecer experiências de vários estados, de várias companheiras. Isso é importante para a nossa formação, é importante para a nossa atuação lá na nossa base, lá no nosso estado. Lembrando que nós somos representantes das mulheres trabalhadoras. Então, cada vez mais é importante nos reconhecer e compartilhar desses momentos. Tá vendo? É só pedir para a mulher dar uma movimentada que você já viu que vira festa, né? Ok, podem se assentar. Como é que eu passo aqui? Parabéns a todas essas mulheres de luta. Então vamos começar. Eu vou falar sobre mulheres, trabalho, família, principais desafios e perspectivas no contexto mundial, iniciando um pouco sobre a questão de gênero, né? A proposta era essa, mas a gente vai dar uma ampliada. Então, para correr um pouquinho, para todo mundo poder ouvir, é aqui que faz. Como é que passa aqui? Aqui. Gênero. O que é gênero? A gente precisa discutir, precisa compreender isso. A nossa companheira colocou aqui o conceito, né? Uma categoria das ciências sociais. Gênero está dentro dessa categoria das ciências sociais. Ele surgiu, esse debate de gênero, pelas feministas norte-americanas, não é, companheira ali? Faz esse estudo há algum tempo, não é? Saiu do movimento feminista. É um debate do movimento feminista. A gente precisa reconhecer isso. Nós somos feministas. Nós somos feministas. Precisamos repensar, precisamos parar e fazer essa reflexão. Às vezes nós estamos na Secretaria de Gênero do nosso sindicato e não temos uma compreensão de qual é esse debate. Então, assim, esse pensamento que vai sendo elaborado dentro desses movimentos, ele vai ganhando corpo com o passar do tempo, né? E ele vai chegar num conceito. Eu não estou me dando bem com isso aqui. Não está passando. Alguém pode me ajudar aqui? Aqui? Aqui você avança, aqui você volta e aqui é o laser. Ah, tá aqui. Isso.
Então, ele vai chegar nesse conceito, né? Gênero não é sinônimo de sexo. A gente tem que compreender isso, né? Sexo, uma questão biológica, masculino, feminino. Gênero, ele vai de uma construção histórica. De que forma que ele vai fazer, que a gente vai conseguir chegar a esse conceito? Observando as características de homem e mulher em determinado período da história. Para Grossi, gênero é uma construção cultural processado na educação formal e informal de homens e mulheres, contrariamente do senso comum, a qual compreende que, biologicamente, o sexo, por si só, determina os comportamentos masculinos e femininos. Então, a gente precisa compreender que, quando a gente vai olhar para o outro nessa perspectiva de gênero, e aí eu quero dizer de que lugar eu saí. A gente precisa saber de que lugar a gente saiu, porque eu saí lá do Espírito Santo, a companheira de Manaus. Nós temos diferenças culturais que, na nossa prática, ela também vai se dar. Então, de que espaço nós estamos falando? Né? De que lugar nós estamos falando? Então, essa construção de gênero, durante esse período, nos indivíduos, eles foram se construindo dessa forma. Gênero se refere ao conjunto das relações. Ao conjunto dessas relações que vão se criando. Na maioria das sociedades, as relações de gênero são desiguais e desequilibradas. E aí, quando a gente trata da questão do trabalho, a gente percebe isso claramente. Eu não vou ficar lendo essa parte, eu quero passar assim mais rapidinho, para a gente poder fazer um debate sobre o trabalho mesmo. Então, a gente precisa saber essas diferenças. Sexo é a questão biológica. Sexualidade, entendida da forma mais ampla, é a expressão cultural, né? Dos sentimentos, das fantasias, dos desejos. Então, quando você discute sexualidade, aí eu sou do campo da educação, a gente tem que tratar da sexualidade nas nossas turmas. E nós estamos sofrendo aí, com esse desgoverno, né, com esse congresso completamente autoritário, uma compreensão de que a escola ela não pode tratar dessas questões. Se a família já tem dificuldade de tratar, como que a escola ela também não vai tratar dessas questões? E aí é muito diferente. Ninguém está aqui para ensinar o indivíduo a fazer isso ou aquilo. Nós queremos falar da sexualidade, das doenças, né, da responsabilidade, da maternidade. E esse também é uma responsabilidade da escola. É papel da escola também discutir sobre essas questões. Orientação sexual é a atração afetiva e sexual que uma pessoa sente por outra. E aí, necessariamente, não precisa ser uma relação homem-mulher. Né? Identidade sexual é o conjunto de características sexuais que diferenciam cada pessoa. Nem sempre está ligado com o sexo biológico. Quando a gente compreende essas questões, a gente pode fazer um debate de gênero olhando para nosso tipo de sociedade. Quem são esses indivíduos que estão nas fábricas? Quem são esses indivíduos que estão nas escolas? E o nosso papel não é de julgar, é de compreender e atuar. Porque quando a gente fala de Maria da Penha, de Lei Maria da Penha, a gente está discutindo gênero. Quando a gente fala daquele sofrimento que a mulher vítima de violência sofre, a gente está discutindo uma violência de gênero. E aí, nessa plateia, eu também percebi uma coisa. Onde estão as transexuais? Onde estão as mulheres lésbicas? E eu posso olhar também e dizer aqui nesse palco o seguinte: onde estão as mulheres negras? Nós precisamos pensar, quanto representação, nessas mulheres. Uma companheira trouxe aqui a questão da Conferência de Saúde da Mulher. É bom pegar lá o material, ela deu o site, porque lá vai falar sobre essas mulheres. Nós precisamos olhar para essas mulheres quando nós vamos construir as nossas políticas. E aí a gente não pode deixar de lembrar, né, Simone de Beauvoir, quando ela diz: a desigualdade de gênero foram construídas historicamente em decorrência de um modelo de sociedade marcadamente patriarcal. E nós vivemos num modelo de sociedade patriarcal. As mulheres antes ocupavam toda a responsabilidade da família. Quando a gente falava daquela mulher, daquele momento, né, da sociedade matriarcal, onde o homem não conhecia,
né, da genética, então ele não sabia de onde vinham os filhos. Quem mandava naquela sociedade era a mulher, porque ela tinha a responsabilidade pelo filho, pela prole. Quando o homem compreendeu que ele precisava cercar essa mulher no espaço privado, identificar quem eram seus filhos, para garantir a posse, a propriedade, surge aí a violência de gênero, surge aí a desigualdade. E aí quem faz esses estudos, né, eu poderia ficar aqui falando muito sobre isso, mas o importante é, a mulher sai desse espaço público e ela vai para esse espaço privado. E aí ela se invisibiliza. Né? A gente precisa, quando Simone de Beauvoir vai falar isso, ela está querendo dizer dessa mulher, né? Na contraposição dessa organização social, nasce o feminismo. Que feminismo? Hoje nós temos assim, milhões de coletivos de mulheres, milhões de organizações, milhões de modelos de feminismo. Nós queremos discutir e lutar por um feminismo emancipacionista. Nós precisamos ser feministas emancipacionistas. Não um feminismo que quer matar o homem, acabar com o homem, retirar o homem da mesa, não pode participar das nossas manifestações, essa manifestação é só de mulher. Não, nós queremos lutar pela igualdade, lado a lado. Nem mais, nem menos, igual. Essa é a luta do feminismo emancipacionista. E aí a gente vai discutir, né, o trabalho. O trabalho nessa categoria histórica, socialmente construída. Que trabalho é esse? O trabalho, antes, era como se fosse uma dor. Né? Trabalhar era uma dor. Era um sofrimento, era um castigo. E aí, se a gente for pegar lá na Grécia, quem tinha a sabedoria, quem tinha o conhecimento, ele não trabalhava. Quem é que trabalha? Né? Para quem era dado o trabalho de sobrevivência? Era para o escravo, era para o prisioneiro de guerra, e eram para as mulheres. De fato, naquele período, os homens eram contemplativos. Né? Então, de forma diferente, ressalta que, de fato, o trabalho pode representar, ao mesmo tempo, uma atividade penosa, um fardo, e, por outro lado, observe que o trabalho pode ter uma conotação prazerosa, dando sentido à vida. E aí a mulher tem muito disso. A mulher entende o trabalho, ela não entende o trabalho como dor. Ela entende o trabalho como emancipação. E quando ela está lá na sua casa, cuidando das suas crianças, e a filha fala bem assim, ai, mãe, que comida gostosa. Ela acha que aquilo é a paga do seu trabalho. Ela não reconhece o trabalho doméstico como trabalho. Ela não reconhece que ela trabalhou o dia todo na fábrica, que ela deu aula o dia todo, que ela trabalhou lá no seu consultório. E quando ela chega em casa na dupla jornada, ela ainda está trabalhando, porque aquilo que ela está fazendo é trabalho. Ela se sente satisfeita por essas pequenas coisas do dia a dia. E aí eu não estou querendo dizer se deve ou não se deve fazer isso. Não é essa a questão. A questão é como a gente compreende isso. Porque quando a gente compreende isso, a gente dialoga com o outro e a gente divide isso também com o outro. Com a ascensão da burguesia, esse modelo do trabalho, ele vai mudar. Né? Com a ascensão da burguesia, esses espaços... Né, porque antes, se você tinha o trabalho do servo, né, o clero que dominava... Com a burguesia, esse trabalho se estabelece porque surge o salário. E aí você tem a paga do seu trabalho pelo salário. Então, muda a lógica do capital naquele período. E essa lógica do capital a gente reproduz hoje. E nós, mulheres, ainda temos que sobreviver a uma divisão do trabalho ainda muito pior do que a dos homens. Se você pegar agora, a partir dos anos 70, você vai observar que onde estão colocadas as mulheres? Em que mercado? É no mercado relacionado à sua vida. Está no vestuário, está no comércio, está nas questões ligadas à beleza. Agora, quantas de nós são engenheiras? Quantas de nós estão nos melhores cargos? Quantas de nós que estamos aqui no movimento sindical
estamos na presidência dos grandes sindicatos? Quantas de nós estamos no financeiro dos sindicatos? Quantas de nós ocupamos, né, estamos como cirurgião, né? O médico é muito engraçado, porque você vai pegar. As mulheres são onde? As mulheres são pediatra, as mulheres são na área da dermatologia. Agora, quantas mulheres cirurgiã, neurologista você encontra? Porque são profissões masculinas, são guetos que a mulher pode ficar. Então, a área do comércio, que é uma das áreas que mais emprega as mulheres, você vai ver que os salários estão muito abaixo da capacidade dessa mulher, né? Quando você vai disputar aí no mercado de trabalho determinados cargos, você percebe que a mulher ganha pelo menos até 30% menos do que esse homem. E aí vou contar um exemplo, uma experiência aqui da minha filha. Eu tenho 3 meninas. 2 delas estão na área da engenharia. Aí a mais velha, que estuda na UFMG, chegou agora e falou comigo assim: mãe, não quero mais fazer geologia. Quase tive um ataque, né? Não quer fazer geologia, mas você está no 5º período, vai fazer o quê, então? Vou fazer letras. Quase tive um ataque. Mas por que isso? Porque, predominantemente, no curso dela é de homens. O espaço que ela está ocupando é de homens. As pessoas com quem ela se relaciona, né, os professores, são homens. Então, esse espaço, ele está fazendo o quê com essa menina? Ele está fazendo com que ela não se reconheça. Então, não é o curso ou não curso. Quando você vai para um curso de engenharia, a maioria é de homens. Quando você vai para a área das exatas, a maioria é de homens. Na minha profissão professora, se você pega lá, professor de educação infantil, quem é que está na educação infantil? Quem? A mulher. A professora de 1º ao 5º ano, a maioria é o quê? Mulher. Aí você vai para o 6º ano ao 9º ano, divide em áreas. Professor de português, mulher. De matemática, homem. Professor de física, homem. Professor de química, homem. Como se a mulher não tivesse capacidade de estar nessas áreas das exatas. E aí está muito relacionado com a divisão sexual do trabalho. Onde nós estamos, né? A divisão sexual do trabalho refere à distinção de atividades desenvolvidas por homens e pelas mulheres, que se constitui uma base da organização econômica. Como se a mulher sexo frágil não pudesse ocupar determinados cargos. Como que essa mulher não tivesse a capacidade intelectual de estar nesses postos de trabalho. Porque imagina uma mulher geóloga que vai ter que ir para o interior do Pará, né, ficar medindo estruturas, passar o dia todo no meio de barro, de sol, de não sei o quê. Como se essa mulher não tivesse capacidade de fazer isso. A mulher pode fazer o quê? Ficar sendo a recepcionista, porque ela está sentadinha ali o dia todo. Ela pode ser a enfermeira, porque a enfermeira tem aquele jeito de cuidar do outro. Ela pode ocupar os espaços feminizados. Ela não pode ocupar os espaços, né, que a sociedade reconheceu como os espaços mais brutos, porque ela não tem essa capacidade. Essa é a forma que esse sistema patriarcal e que esse machismo institucional tem colocado para a gente. Como se nós não pudéssemos ocupar espaço de comando. Mas quem comanda a nossa casa? Nós já nascemos ocupando espaço de comando. Mas quando a gente vai para o mercado, a gente não consegue ocupar. De fato, essa mulher alcançou o mercado? E aí nós vamos ver que, sim, a partir dos anos 70, a mulher sai da zona dita pelos homens de conforto, pelos homens que eu quero dizer pela sociedade machista, né? Dita de zona de conforto, que é o espaço da casa, do lar, e vai para o mercado. Mas ela vai para o mercado por quê? Porque com a crise econômica, o homem não consegue mais ser o provedor. Ele precisa de complementação de renda. Então, essa mulher sai do espaço privado da casa e vai ocupar alguns espaços, né, que o Estado e a sociedade machista deixam que ela ocupe para complementar a renda. Só que hoje, pelas pesquisas, são as mulheres que são chefes de família. São as mulheres, que é a renda das mulheres que sustenta a casa. A maior parte das nossas famílias são chefiadas por mulheres. Como? Que nós estamos em todos esses espaços, mas na hora de ter o pagamento, o nosso salário ainda é menor. Então,
nós que estamos aqui, quando eu olho aqui, quando eu olho para vocês, eu estou olhando para uma nata, para uma elite. As mulheres que estão representando os sindicatos. São as mulheres que são responsáveis de fazer esse debate lá na base. São as mulheres que são operadoras dessa transformação. Esse espaço de formação é importante porque nós temos a responsabilidade de mudar ou de colaborar com a mudança dessa condição. Porque quando a companheira Creuza fala da empregada doméstica, quantos anos de luta, Creuza? Mas quantas mulheres não foram apoderadas? Por que vocês acham que os coxinhas foram lá para a rua? E dizer o seguinte, a minha empregada agora quer garantia de direito. A minha empregada não quer dormir mais no serviço. A minha empregada não trabalha dia de domingo. Eu não posso mais ter, com a crise econômica, 3 empregadas. Como se essas pessoas fossem um objeto, né? Como se fosse um objeto. Os sistemas são assim, invisíveis. Eu dou para ela quanto puder, pago quanto puder. Ela não tem família, ela não consome, ela não passeia, ela não tem liberdades. E aí, nós vamos lembrar de uma outra questão. Dentro dessas questões todas, nós ainda temos uma diferença das mulheres brancas e das mulheres negras. Porque, voltando um pouquinho lá atrás, quando eu falo do trabalho, a mulher branca, ela vai para o mercado depois de uma necessidade, porque ela foi formada para as prendas do lar e para ter um bom casamento. Né? Para ter um bom casamento, servir ao seu companheiro. A mulher negra, ela vai para o mercado de trabalho desde a infância. Ela começa a trabalhar desde a infância, porque para a mãe sair, ela já está cuidando dos irmãos, ela já está começando a fazer a comida, daqui a pouco ela já é empregada doméstica, e aí é um círculo vicioso. Então, a gente pegar na época da escravidão, quando a dita lei da abolição aconteceu e os negros saíram do campo e ocuparam as cidades, eles não tinham emprego. Quem sustentava aquelas casas? Eram as vendedoras de cocada, né? Eram as mulheres que foram se virar e conseguir garantir o sustento, porque naquele período eles não queriam contratar os homens, porque estavam chegando, né, os italianos, os imigrantes. As mulheres é que foram para a rua trabalhar. Então, essas mulheres negras sempre estiveram no mercado, mas nesse mercado invisível que a sociedade insiste em não ver. E esse trabalho feminino, principalmente aqui no Brasil, né, igual eu estava falando aqui, quando a gente fala dessa luta pelo trabalho, a gente faz uma luta pelo viés da mulher branca. Porque a gente fala, a gente quer luta pela universidade, luta por melhores condições. Mas para quem? Para quem essa luta? Que nós precisamos, para colocar os negros dentro da universidade, da cota. Precisamos. Precisamos, sim, precisamos, porque aquilo era um dever que esse Estado tinha com essa raça. Era um dever. Por mais que a gente, sem cota, nós não conseguiríamos fazer com que o filho do pedreiro virasse doutor. Nós não conseguiríamos, eu não conseguiria, com salário de professora, hoje sou advogada, mas iniciei como professora, colocar uma filha na universidade, manter uma filha na universidade. Não é da nossa característica. A minha família, nós somos em 3 irmãs, a minha mãe é 3 irmãs, nós somos todos professores. Todos professores. Vai ser da geração dos meus filhos e dos meus sobrinhos que nós vamos mudar a profissão da minha família. Somos todos professores. Meus primos são todos professores, é a beleza daquela casa. Então, assim, nós precisamos... Esse viés da luta, ele se passou inicialmente pela mulher branca. E aí, dentro do movimento negro, quem milita aqui, né, eu já vi que tem umas companheiras da Unegro, né, que militam nos movimentos feministas, sabem dessa disputa. Não é uma disputa, né? É uma ocupação de espaço mesmo. E o ano passado foi marcado com a Marcha da Mulher Negra, que eu acho que é importante a CSB também estar sempre participando. Essa mulher branca, ela foi preparada para isso. E aí eu lembro, um livro que eu li essas férias, é o livro da Mary Wollstonecraft. O nome dela é meio difícil.
de 1792. Esse livro é a Reivindicação dos Direitos da Mulher, escrito em 1792. A Reivindicação dos Direitos da Mulher. E lá ela fazia um contraponto com Rousseau. Quando eu vi, eu falei, gente, o que é isso? Porque o Rousseau é o cara do contrato social, né? Então, assim, tem para nós de esquerda uma representação. E eu queria ouvir, né, ler o que essa mulher estava fazendo naquele período. E ela escrevia cartas para o bispo, dizendo o seguinte, que as mulheres têm que ter garantia de educação. Olha o que ela reivindicava. Porque naquela época chamava de mulher virtuosa. Mulher virtuosa é aquela que sabia se vestir, se portar, se apresentar com os seus companheiros. Então, ela era educada para as futilidades. A Mary diz isso, ela é educada para as futilidades. Então, ela lutava para que a mulher pudesse estudar como os homens. Em 1792. E nós não conseguimos isso ainda. Nós não conseguimos. Quando a menina tem entre 14 a 17 anos, o que acontece com essa menina de periferia? O que acontece com essa menina de periferia? Ou ela sai para trabalhar, para poder ajudar, ou ela pode também acontecer de engravidar e ela se afasta da escola. Então, você vai ter aí um número de mulheres que não conseguiu completar o ensino médio e, assim, não vão ocupar postos de trabalho com salários melhores. E vão viver, novamente, nesse gueto social. Então, as mulheres constituem 70% dos mais pobres do mundo. E aí, sabe o que o governo faz? Sabe o que as sociedades fazem? Existe um campo de trabalho feminino. E eles vendem esse campo de trabalho feminino. Eles vendem. Então, no Vietnã, a mão de obra feminina hoje é X% mais barata do que a masculina. Então, essas transacionais, essas multinacionais, pegam, colocam suas fábricas lá para contratar. Isso aconteceu com a Nike, isso aconteceu com várias empresas transacionais que saem do seu estado, onde pagam o imposto, e vão para outros países, né, contratar essa mão de obra barata, que geralmente é mão de obra feminina. Né? No Brasil, aí já foram até falado aqui, né? No Brasil, todas as pessoas que recebem salário mínimo, 53% são mulheres. Nós precisamos sair dessa lógica. E, novamente, eu vou dizer, claro que está na mão aí dos nossos governantes. E aí a companheira que falou, que acho que foi a Sara, ela demonstrou para a gente um papel que nós temos que cumprir. Precisamos ocupar os espaços de poder. Não vai ser na salinha do sindicato com ar-condicionado que nós vamos fazer a luta. Vai ser na porta da fábrica, vai ser no chão da rua. Vai ser agora com outro modelo. Na casa do deputado, no aeroporto, ali em Brasília, aqui em Brasília, na porta dos gabinetes dele, na rua. Porque o que eles querem fazer com a gente, com essa reforma da Previdência, é matar as mulheres. Diferente dos homens, nós já temos essa dupla jornada de trabalho, às vezes tripla. E agora ele quer que a gente trabalhe 49 anos e se aposentar depois dos 60. Então, eu fiz um cálculo médio, eu vou me aposentar quando eu tiver 81 anos, que eu comecei a trabalhar com carteira assinada tarde. Então, eu preciso nem pagar mais, né? Até lá já morri. É melhor nem pagar mais o INSS. Aí não posso deixar de falar um pouco da educação, né? Nesse espaço, que tem que ser um espaço de debate de gênero, não dá para ser o menininho de azul, a menininha de rosa, a gente tem que desconstruir isso. Eu queria me aprofundar mais nesse tema, mas ficou muito tarde, eu vou ter que dar uma corrida. A gente precisa desconstruir. E aqui, não estou falando para professor, mas estou falando com mães. Então, nós é que criamos esses filhos machistas. Nós é que criamos essa sociedade machista. Então, a gente precisa desconstruir. E são nas pequenas coisas que a gente desconstrói. E aí, depois eu vou falar sobre o pai, só para não confundir, eu vou voltar um pouco nesse assunto, que é a questão da desigualdade infrafamiliar. Eu ia trazer um vídeo aqui para vocês, mas achei que o vídeo tinha 15 minutos e ia ficar chato. Mas depois me arrependi porque passaram um vídeo aqui.
daquela mãe que acorda às 5 horas da manhã com o bebê chorando. Aí vai lá no quarto da menina, empurra ela, dá o bebê. Aí vai lá, acorda o menino, levanta ele, ajuda ele a escovar os dentes, calça o sapato dele, enquanto nisso a menina da mesma idade está cuidando do outro irmão. Né? Aí depois ela vai lá, faz o café, e menina aqui, aquela confusão, o marido senta na mesa. Aí começa a bater, o marido e o filho, batendo o pratinho, esperando a comida. Enquanto nisso a menina está onde? Lavando a louça. É nós que fazemos isso. Só quando a gente conseguir mudar essa estrutura, romper com isso, e não estou dizendo que a gente não faz isso porque não quer, não, a gente quer, a gente tenta todo dia fazer isso. Mas fomos formados assim. Né? Fomos formados assim. Apesar dos postos de trabalho ocupados pelas mulheres serem, em geral, subalternos, sua incorporação ao mercado de trabalho é fundamental para garantir a sobrevivência familiar. Se nós estamos no mercado para garantir a sobrevivência familiar, nós também temos que estar nas nossas casas dividindo essas tarefas. Estou passando. A maternidade, e eu já até falei um pouco aqui antes, né? 39 das brasileiras sem filhos trabalham. Mas esse número cai para 27 entre as mães. E, geralmente, essas mães, por falta dessa ajuda em casa, elas ficam fora do mercado de trabalho até o filho completar 4 anos. Claro, gente, que não é em sua maioria, mas se você pegar as estatísticas, você vai perceber que a mulher deixa de ir para o mercado. Mas ela deixa de ir para o mercado porque ela quer? Ela deixa de ir para o mercado porque não tem creche. Ela deixa de ir para o mercado porque quando ela engravida, o patrão manda embora. Não é porque ela quer. É porque o Estado não dá condição para que essa mulher ocupe os espaços. Tem lei que garante que, se tiver um número X de mulheres na empresa, tem que ter uma creche. Não tem lei assim? Cadê essas empresas com creche? A gente não encontra. É porque eles fazem a lei branca. Né? A lei é o seguinte, é propositiva, mas não tem uma punição se não fizer. Então, a lei não tem sentido. A lei não tem sentido. Paga o auxílio creche, a creche está lá, R$400, eles dão 150. Aí você tem 3 filhos. Então, assim, é enganar o trabalhador e o governo fingir que não conhece esse problema. Né? E o governo fingir que não conhece esse problema. Você tem uma ideia? O Brasil Carinhoso, um projeto do governo Dilma, que era o Brasil Carinhoso, tinham as creches. Muitos dos municípios, e aí nós estamos lá, eu milito nessa área do movimento sindical, muitos dos municípios não receberam a verba do governo federal para construir a creche, porque tinha que ter a contrapartida, a contratação de professor. Então, assim, deixou de trazer uma política pública para o município para não fazer concurso público e garantir o trabalho de professor. Então, assim, é um absurdo. Estou terminando. Me deixaram por último para isso, tá vendo? Eu corri. E olha que eu estou correndo aqui, hein? Então, vamos passar. De quem é a responsabilidade por cuidar dos filhos? E aí que eu queria voltar naquela questão da paternidade responsável. Hoje, nós estamos fazendo esse debate. Nós precisamos fazer esse debate. Que é muito fácil sentar e falar assim, nós temos que ter a participação do nosso companheiro, diretor financeiro, para garantir o sustento das políticas sindicais aqui relacionadas à questão de gênero. Mas a gente precisa discutir com esses homens. É nosso papel também discutir com esses homens. É nosso papel discutir a questão da paternidade responsável. Né? Os homens, eles não foram criados para esse tipo de sentimento. Lembra que eu falei que nós nos sentimos paga quando o filho fala, ai, que comida gostosa, ai, como minha roupinha está limpa, ai, que cheiroso. Isso não é pagamento, isso é trabalho. Isso é elogio, mas não é pagamento. Nós vamos discutir com esse homem para que ele seja também responsável por isso. E nós temos encontrado, é claro, muitos companheiros aí que têm participado, mas na sua grande maioria não é. Então, as mudanças sociais, tais como o ingresso da mulher no mercado de trabalho e as novas tecnologias reprodutivas, aí a companheira pegou e falou aqui hoje, né, que nós temos acesso hoje do anticoncepcional à pílula do dia seguinte, mesmo com o povo dos Bolsonaro lá querendo tirar tudo isso, mas nós vamos manter a luta. E aí, quando eu falo disso, eu falo também da garantia do aborto, que é um tema que a gente precisa dialogar, é um tema cheio de tabu, mas a gente precisa dialogar, que não é fazer aborto, é descriminalizar. Porque hoje isso é um problema de saúde pública. Porque quem
Porque é querer se iludir, dizer que as mulheres não abortam. É querer se iludir. Né? Então, a gente que está na luta, a gente sabe que isso acontece todo dia. Agora, as brancas, ricas, fazem nas melhores clínicas. A negra, pobre, ela faz naquele lugarzinho fundo de quintal. E aí ela morre, e aí ela perde, né, seu útero, perde a possibilidade, pega várias doenças, possibilidade de ter filhos depois. Então, e ela faz isso por quê? Porque ela não tem uma estrutura do Estado que possa dar condição, nem para ela falar sobre isso. Então, assim, acho que a gente tem que dialogar sobre isso, fazer o debate. A CSB tem que tirar uma posição, e a minha posição é a descriminalização. E a responsabilidade do Estado quanto a isso. Porque criminalizar a mulher que fez também, ela já sofreu, já está lá, cheia de problema, ainda vai ser presa? Porque o artigo diz claramente, prisão. Né? Então, assim, essa questão da saúde da mulher, é importante que a gente coloque isso como pauta do movimento sindical. As mulheres estão morrendo. As mulheres estão morrendo. Na minha categoria, a maior parte das mulheres que estão afastadas do serviço, elas estão por questões psicológicas, né, por doenças como depressão, né, são assediadas, são maltratadas, então a gente precisa falar sobre isso. E voltando à questão do pai, eu gostaria de ler o finalzinho aqui, tá? Surge o conceito novo pai, mediante o qual a paternidade é considerada uma oportunidade para expressar sentimentos, participando ativamente do cuidado dos filhos e tendo relação igualitária. O que nós queremos é uma relação familiar igualitária. Não essa que nós temos hoje, da mulher ser cobrada, 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 cobrada e cobrada. Porque se eu chego em casa e não quero fazer nada, eu não vou fazer nada. É impossível que mulheres que ainda... Porque hoje está aquele novo momento, né, que os filhos não querem sair de casa, né? Eu nem vou perguntar aqui se alguém aqui tem um filhinho de 30 anos morando em casa ainda. Que os filhos não querem sair de casa. Mas é um outro debate, a questão econômica, todas essas questões. Aí você ainda vai lavar, passar, fazer comida para aquele filho de 30, 40 anos que está morando com você ainda. E você se sente responsável. Desculpa, gente, só um minuto, mas a Silvana Maria de Oliveira não fez check-out no hotel. Tem que fazer até 4h30, né? Já são 4h25, não sei. Cadê ela? Está presente? Corre. Silvana Maria de Oliveira. Tá certo, obrigada. Desculpa. Aqui, sem problema. Então, vale ressaltar, pensar com lentes de gênero é aprender a interrogar cotidianamente sobre os efeitos de poder nas relações práticas sociais. Sendo construções sociais e arbitrárias, podem ser modificadas. Portanto, gênero é, sobretudo, um conceito político. E, para isso, nós temos que ter uma ação política. E aí fica a indagação. Como as mulheres que militam no movimento sindical podem contribuir para o empoderamento dessas mulheres trabalhadoras? Essa é a pergunta que nós temos que levar para os nossos estados, para os nossos sindicatos. Estão aqui querendo que eu corra. Estou terminando, falta mais um. Essa é a pergunta. Nós precisamos trabalhar com o objetivo de empoderar as mulheres. Né? Nós nos empoderamos aqui através do trabalho da Tieta, da Bia e da Isabel, com essa formação, e temos que ter a responsabilidade de levar essa formação para o chão da fábrica, para a rua, para as mulheres trabalhadoras, para a mulher do movimento sindical. E aí, como o Pagu diz, esse crime, o crime sagrado de ser divergente, nós o cometeremos sempre, porque nós não vamos conviver com essa prática machista, homofóbica, sexista dessa sociedade. Nós vamos sempre ser divergentes. Então, muito obrigada, tá bom?